Muito obrigado, Ingrid, por sua apresentação, e esperamos que o público que nos assiste possa compreender esse permear da legislação e da formação técnica, concomitantemente ao movimento político de 90 anos da legislação. E, na sequência, vamos permitir que o estudante de doutoramento, Cristiano de Oliveira Souza, apresente a sua temática, enfatizando o aspecto político-legal de cada momento histórico da legislação técnica em enfermagem no Brasil, percebendo e permeando a cada década desses 90 anos como foi o comportamento e a articulação das enfermeiras nas conquistas frente ao momento histórico que elas vivenciavam. Cristiano, muito obrigado pela oportunidade, é uma satisfação tê-lo conosco, espero que o nosso público aprecie as suas colocações. Muito obrigado, a palavra é sua. Olá, cumprimento todas e todos os participantes do Cogitário 2022. É com muita satisfação que participo dessa mesa redonda intitulada Perspectivas Históricas da Formação Técnica de Nível Médio em Enfermagem no Brasil e os Tempos Político, Normativo Legal e Produção Científica. Cumprimento o professor Dr. Gilberto Tadeu, que irá fazer a moderação que está fazendo a moderação dessa mesa, e meus colegas Ludmila Anjos e Ingrid Nascimento. É uma satisfação poder compartilhar esse espaço com vocês. A mim coube a missão de discutir os marcos históricos e legais da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem no Brasil ao longo de 90 anos. O cerne do trabalho em saúde, por ser compreendido pelo caráter relacional, pela subjetividade, exige dos profissionais competências e habilidades específicas, alicerçadas em uma formação sólida. A educação dos trabalhadores na saúde, sobretudo de nível técnico em enfermagem, foi caracterizada por um projeto contraditório e conflitante aqui no Brasil, pois, historicamente, a educação profissional tecnológica é conceituada como uma espécie de subeducação, visto que essa é ofertada para a classe trabalhadora, a classe menos favorecida economicamente. E corroborado a essa concepção de uma educação, de uma subeducação, alguns estudos apontam que a formação técnica em enfermagem enfrentou durante todo esse seu período alguns dilemas. Entre eles, podemos destacar a relação de oferta dos cursos e outra é a divisão técnica e social do trabalho. No entanto, se analisarmos o modelo de cuidado à saúde, a formação desses profissionais de nível médio em enfermagem constitui uma grande preocupação, visto que esses profissionais correspondem à grande força de trabalho da assistência à saúde pública no Brasil. Do quantitativo de profissionais da área de saúde no Brasil, a equipe de enfermagem corresponde à grande maioria. E dentro dessa equipe de enfermagem, mais de 85% tem formação de nível médio, sendo esses técnicos e auxiliares de enfermagem, o que corresponde atualmente, no ano de 2022, uma população de aproximadamente 2 milhões de profissionais de nível médio. A formação desses profissionais, ela tem reflexo direto na elevação da qualidade da assistência à saúde prestada à população. Essa minha fala, ela surge a partir de um trabalho
produzido pelos demais componentes dessa mesa, que tem como objetivo que teve como objetivo identificar e descrever os marcos históricos e legais da educação profissional e técnica de nível médio em enfermagem no Brasil, publicados no período de 1931 a 2021. Esse período temporal foi escolhido, pois, 1931 inicia-se a discussão sobre a formação dos profissionais e 2021 foi o ano onde foi publicada a resolução de número 1, que faz uma atualização, que fez uma atualização nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional tecnológica de nível médio. Nesse trabalho foram identificados 84 documentos, dentre esses decretos-leis, leis, projetos, portarias, pareceres, resoluções e estatutos. Para facilitar a compreensão, esse período foi dividido em 5, para facilitar a análise, na verdade, né? Esse período ele foi dividido em 5 tempos. O período da Era Vargas, que foi constituído entre 1930 a 1945, a República Populista, de 1946 a 1964, a ditadura militar, de 64 a 85, a redemocratização, de 86 aos anos 2000, e as novas perspectivas e desafios, de 2000 a 2021. Como podemos perceber neste gráfico, os anos de 2000 a 2021, houve a maior quantidade de publicação de documentos em relação à educação profissional de enfermagem. A Era Vargas, que iniciou-se com o governo de Getúlio Vargas, foi um período, né, marcado pelo mandato do presidente Getúlio Vargas, que iniciou-se a partir da Revolução de 1930 e que impulsionava socialmente novos valores ideológicos, governamentais e de planejamento do desenvolvimento do país. Neste período, do ponto de vista econômico, predominava a crise do modelo agrocomercial exportador e iniciava uma reestruturação, né, uma estruturação do modelo de desenvolvimentista e de industrialização do país. Nesse contexto, o ensino da profissão de enfermagem no Brasil era predominantemente exercido pelas congregações religiosas e pelas irmãs de caridade, embora estas não possuíam formação específica para desenvolver tal função. Então, nesse contexto de inexistência de uma lei que regulamentava o ensino da enfermagem no país, a escola Ana Nery foi reconhecida como padrão, ao qual as outras escolas deveriam se equiparar. Isso gerou um certo desconforto e um certo problema. No período, então, de Getúlio Vargas, nós podemos destacar o decreto 20.109, que regulamenta o exercício no Brasil e a fixação de condições para a equiparação das escolas de enfermagem, e também o decreto 10.472, que tem como finalidade preparar enfermeiros e auxiliares para auxiliar para o serviço sanitário assistencial. Já o período da República Populista, que teve início no governo Dutra em 1946 e foi até o golpe de 1964, foi caracterizado por intenso otimismo, nutrido pelo sentimento esperançoso por um desenvolvimento acelerado, aguçado pela invasão das multinacionais e pela redemocratização alcançada depois da queda da ditadura do presidente Getúlio Vargas.
Neste período, nós podemos destacar dois decretos. Embora tenham sido publicados outros, esses dois decretos a gente requer uma maior atenção, que foi o decreto 8.778 de 1946, que regulamenta os exames de habilitação para auxiliares e parteiras práticas. E também a lei número 7.705 de 1949, que dispõe sobre o ensino da enfermagem e distingue os cursos de enfermagem e o curso de auxiliar de enfermagem. É nesse período que inicia-se uma discussão sobre a necessidade de um nível intermediário entre as enfermeiras e as auxiliares de enfermagem. Já no período da ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, foi caracterizado pelo fim da democracia popular no Brasil. E o país sofreu recessões em diversas áreas, inclusive na educação e na saúde. No âmbito da saúde, intensificou-se um processo de privatização, o que repercutiu no agravamento de condições da saúde da população brasileira. E, com isso, teve o retorno de doenças erradicadas, surtos epidêmicos se propagaram pelo Brasil. Houve também a ampliação do complexo médico-industrial, e isso revela uma carência de profissionais qualificados e pelo número insuficiente também de enfermeiras para atender às necessidades de saúde da população, que estava aumentada. A partir deste problema, tem a publicação do parecer de número 171 e o de 224, em 1966, que cria o curso técnico em enfermagem. No período da redemocratização, que foi entre 1968 a 2000, podemos caracterizar um período no qual muitos anseios do povo brasileiro em busca da democracia, do direito à saúde, do direito universal à saúde. E, nesse contexto, os profissionais de enfermagem reivindicaram mais espaço na profissão, abordando aspectos políticos, profissionais, condições de trabalho, políticas de saúde e a situação do país. Neste período, nós temos a publicação de vários decretos e leis, mas vamos destacar duas leis. A Lei 7.498 de 1986, que caracteriza pela Lei do Exercício Profissional da Enfermagem em todo o território brasileiro. Então, a partir de 1986, a enfermagem é reconhecida, é regulamentada como profissão no país. E também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi publicado pela Lei 9.394 de 1996. A partir depois desse período, nós tivemos o período que a gente denominou de novas perspectivas e desafios, que é de 2000 a 2021. Como eu disse, esse foi o período onde houve a maior quantidade de publicações, 48 legislações pertinentes aos temas ligados ao ensino médio, à formação docente, de profissionais de enfermagem de nível técnico, né? A formação docente dos cursos. Os anos 90, eles representaram um período importante para a construção de um arcabouço institucional para o sistema único, para o sistema de saúde brasileiro, né? O Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS. Contabilizou avanços jurídicos e legais na ampliação dos serviços e na melhoria das condições de saúde da população. Nesse período, de 2000 a 2021, muitas leis foram publicadas, muitos decretos, mas a gente vai dar atenção especial a duas legislações.
a Lei 11.741, de 2008, que introduz na LDB uma seção com o título da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. E também nós temos no ano de 2021 a resolução de número 1, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. Lembrando que no ano de 2008 nós tivemos também a instituição foi instituída, né, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Hoje o catálogo ele está na 4ª edição, e o curso de enfermagem encontra-se no eixo ambiente e saúde, e é composto por uma duração de aproximadamente 2 anos e meio, e tem uma carga horária de 120, uma carga horária mínima de 120 horas, acrescidas a 400 horas de estágio extracurricular supervisionado. Então, a partir do que foi apresentado, percebeu-se que a origem da formação técnico em enfermagem foi marcada por projetos políticos contraditórios, fundamentados em um contexto emergencial. O surgimento do curso técnico de nível médio em enfermagem foi fomentado pelo contexto sociopolítico-econômico do país, o que afetou diretamente os desdobramentos da profissão, ecoando atualmente em uma formação com uma posição social frágil. Aqui está alguma das nossas referências utilizadas. Meu muito obrigado.